Bom, pessoal, muito bom dia. Primeiramente, aí, obrigado a todos aí pela presença, né? Pela disponibilidade de estar participando aí do nosso webinar. A gente sabe como que é a vida aí na indústria, né? Então, esse tempo aí que vocês desprendem para estar ouvindo um pouquinho do que a gente tem a dizer aqui, sem dúvida é precioso para a gente. Como já é de praxe, né, de nossa empresa, né, os webinars, hoje vamos falar sobre a técnica de adcurrent, né, de corrente parasita na indústria, né, mas eu já, de antemão, eu convido a vocês para estarem nos seguindo nas nossas redes sociais, né, que temos um vasto conteúdo de webinars, né, principalmente na área de indústria, né, manutenção preditiva. Vocês vão ter um conteúdo bem rico, com bastante informações, e mensalmente, né, a gente tem webinars de cada setor da nossa empresa, né, voltado a cada segmento. Então, de antemão, eu já convido vocês a estarem nos seguindo nas redes sociais. Bom, vamos lá. Vamos falar hoje sobre o controle da qualidade, né, através da técnica de Ed Quit. Primeiro eu vou me apresentar, né? Eu sou o Everton, eu já trabalho na Profitecnic MGS há 10 anos, né? Na área de ensaios não destrutivos, né? Que a gente chama de NDT. Sou formado em engenharia elétrica, né? E depois tenho os meus contatos aí de LinkedIn, telefone, né? Para vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, né? Fiquem à vontade de me contatar, tá? Esse número é o WhatsApp também. E eu peço a vocês que qualquer dúvida aí que vocês tiverem durante a apresentação, né, vocês podem ir colocando aí no bate-papo e posteriormente, né, a apresentação, vamos estar respondendo aí individualmente a cada um de vocês. Perfeito? Vamos lá. Falar um pouquinho primeiro sobre a nossa empresa, né, a Profitecnic MGS. A Profitecnic MGS, ela trabalha com três segmentos, né? Fabrica, vende e presta serviço em três segmentos da indústria. A área de alinhamento de máquinas, né? Então são instrumentos para fazer alinhamento de turbinas, de eixos, de acoplamento, geometria de máquinas, né? Então são equipamentos através da técnica laser que tem a capacidade de fazer alinhamentos com precisão milesimal. A outra área é a área de monitoramento de condição. Então, é a área de análise de vibração de máquinas. Nessa área, temos tanto sistemas online, né, onde os sensores são instalados nos equipamentos e é tudo controlado através de um supervisório, como também sistemas offline, que temos o equipamento portátil, né, no qual a gente faz a medição e na própria tela do instrumento você já consegue fazer a análise. E o que vamos falar hoje, né, é a área de NDT, né, de ensaios não destrutivos, né, hoje focado na técnica de Ed Current. Sobre a história, né, da nossa empresa, a MGS, ela situa-se em Pedro Leopoldo, né, ao lado do aeroporto aí de Confins, né, uma região bastante estratégica aí para a gente. Ela foi fundada em 95, né, como uma empresa aí referência na prestação de serviços de manutenção preditiva da indústria. Tá? Então, inicialmente, o foco da MGS era prestação de serviço na área de manutenção preditiva. Depois, em 2007, a MGS começou a representar a Prüftechnik aqui no Brasil. A Prüftechnik é uma empresa alemã, né, com sede em Ismaning, e a MGS começou a fazer a representação da empresa Prüftechnik aqui no Brasil. Representação revendendo, né, vendendo os equipamentos e também continuando prestando serviços, né, tanto de equipamentos, né, da Prüftechnik, como dos equipamentos que a MGS já trabalhava com outras representações. Em 2016, aconteceu a joint venture, né, entre a Prüftechnik e a MGS. Então, hoje nós fazemos parte do grupo Prooftechnik, né, que por sua vez
em 2019, ele foi comprado pelo grupo Fluke. Então, hoje, a Proof Technique MGS é uma parte da Fluke. Né? Então, hoje fazemos parte do grupo Fluke. Tá? A empresa, ela tanto como eu já havia mencionado, ela tanto vende, né, os equipamentos como presta serviços. Né? Então, na área de prestação de serviços, a gente tem para medição de vibração, né, condição de vibração, alinhamentos especiais, como eu falei, dos sistemas de alinhamento de rolos, né, para a indústria de papel, indústrias de celulose, indústrias de aço. Né? Então, alinhamento de rolos, paralelismo de rolos, através de um equipamento que é patenteado, né, pela Proof Technique e do sistema Paraline. Um telediagnóstico, né, a gente oferece esse serviço também de telediagnóstico, né, remotamente de suas máquinas. Ensaios elétricos, então dentro dessa área nossa de NDT, a gente tem um outro aparelho que é para ensaios elétricos, né, para teste de motores, para preditiva elétrica de motores, né, detecção de falhas precoces em motores. Né? E também testes de ultrassom. Então, tudo isso a gente presta serviço, né? A gente vende diárias de serviço, fazemos contrato de manutenção, né, dentro das indústrias. A parte de produtos, né? Produtos voltados a alinhamento e a monitoramento de condição, né? Que é o CM. Então, a gente tem alinhadores a laser, né? Como eu havia comentado, para fazer alinhamentos de eixos, de turbinas, né? Geometria de máquinas. A gente tem sistemas de monitoramento, né, de condição, né, como eu havia falado, tanto online como offline. Sistemas de ultrassom para detecção de vazamento, né, um vazamento de ar comprimido numa tubulação, né, que causa aí um desperdício muito grande de energia. Sensores para monitoramento e detecção de partículas em óleo, né, que é o sensor GIL. E acessórios, né, principalmente para alinhamento, né, com calços calibrados. Tá? Temos também a área de produtos Fluke, né, como eu falei, hoje a gente faz parte do grupo Fluke. Então, aí, câmeras termográficas, né, também medidores de vibração, estetoscópio, boroscópio, né, então, com equipamentos aí também de fabricação Fluke, a gente trabalha também. E que a gente vai falar hoje, né, uma parte aí dos produtos de NDT, né, que a gente vai falar hoje, que seria o outro segmento da empresa, de Current, né, essa primeira imagem, que é o que a gente vai tratar hoje, o foco maior vai ser sobre isso. A gente tem outra técnica também, que é Flux Ligas, né, que seria um sistema aí mais voltado para black bars, né, que a gente chama, brilliant bars, para teste superficial em barras, né, isso é para a indústria de aço. Os instrumentos de NCA e de ESA, né, que, como eu falei, são para inspeção de motores, né, tanto motores, inspeção deles desenergizados, como no caso do ESA energizados, né, para detecção de falhas precoces aí em motores elétricos, né, fazer um acompanhamento preditivo. E também sistemas de lubrificação automático, né, pontuais, né, com vários tamanhos, com a configuração dele para você estar determinando a quantidade correta de lubrificante que vai ser colocado aí em cada ponto. Tá? Então, esse é um apanhado geral, né, da nossa empresa, né, convido vocês aí a estar acessando as nossas redes sociais, né, como eu falei, sempre tem um conteúdo muito rico aí de cada área, né, sempre temos webinars referente a cada área dessa que eu acabei de mencionar. Faltou ainda a questão do software, né? Temos também o software, né? Mind, pelo grupo Fluke, né? Pela Fluke, um software de gestão, né? Voltado para manutenção. Okay? Então vamos iniciar aí o que interessa, né? O nosso assunto de hoje. Né? Então vamos falar um pouquinho sobre a técnica de Edge Current, né? Edge Current nada mais é, né, do que um sistema para detecção de defeitos, né? Então, que é composto de um computador, né, de um equipamento de teste, de alguns acessórios, sendo que o principal deles, o periférico, seria a bobina. Né? Essa bobina, ela vai induzir, né, uma corrente elétrica aí na superfície do material, e qualquer variação
da intensidade dessa corrente, ele vai detectar como um defeito. Então, falando de uma maneira bem simplificada, seria isso. Então, o sensor ele não tem contato com a peça, né? Ele gera ali uma corrente na superfície do material através de um campo magnético, e qualquer divergência, né? Qualquer divergência entre as correntes elétricas, ele vai detectar como um defeito. Então, ele tem a capacidade de detectar defeitos pontuais, transversais, longitudinais, é claro, internos, externos. É claro que para cada aplicação aí tem suas particularidades, né? Como o tipo do material, a frequência de trabalho, o tipo de bobina, né? Mas ele tem essa capacidade. E é um ensaio totalmente não destrutivo, né? Que tem a capacidade de você testar 100% aí da sua produção, né? De uma maneira rápida, que ele vai trabalhar já na velocidade da linha, né, de produção. Quando eu estou falando de velocidade da linha, de testar 100% da produção, o Edge Current que a gente trabalha são equipamentos fixos, são equipamentos para a indústria, fabricante de tubos, de barras, arames, né? Eu não estou falando do aparelho portátil para fazer uma inspeção de tubulação, por exemplo, já instalado. É a mesma técnica, tem aparelhos para isso, só que não é o foco da Proof Technique. Nós não fabricamos equipamentos voltados à inspeção manual. Tá? Então, o nosso equipamento é para a indústria, para o fabricante, né? Seja ele fabricante de tubos, de barras, arames, né? Que é o que mostra esse slide aqui, onde que dá para ser aplicado, né, essa técnica. Então, todos os tipos de tubos, né? Seja ele de aço, de alumínio, de cobre, né? Desde que seja um material condutor elétrico, né? Arames, fios, barras, né? Então, desde que seja um material condutor elétrico, a gente consegue aplicar o sistema de edge point. Claro, como eu falei, tem suas particularidades, né? Tem as suas limitações, dependendo do tipo de material, tudo é feito um cálculo, né? Dependendo da condutividade elétrica do material, da permeabilidade magnética, tem a limitação da técnica, né? Se ela vai penetrar mais ou menos, né? Mas dá para ser aplicado em qualquer material condutor elétrico. Falando um pouquinho sobre a composição, né, do equipamento, né, o que a gente tem hoje para ofertar aí para vocês. Temos um equipamento 605 e o 610, sendo que o 605 tem duas versões, uma versão compact e uma versão que a gente chamava de Advanced, hoje é chamado só de 605. Diferença básica entre eles, a tela, né? Ele tem um computador industrial embutido com tela, o 605. O Compact não. O Compact ele só é a unidade de medição e eu preciso conectá-lo via TCP/IP a um computador para fazer toda a parametrização, a visualização dos resultados, né? Tudo isso eu preciso de um computador externo fornecido aí pelo próprio cliente. O 605 já com computador e tela embutido, eu não preciso disso, tudo está dentro dessa única unidade. Tá? Por que 5 e 10? São 5 canais de teste e 10 canais de teste. Né? Então, 610 ali ele tem 10 canais de teste. Né? O porquê que eu preciso, né, de 5 canais, 10 canais? Não é só um sensor que é instalado na linha, né? Vocês podem estar se perguntando. Então, assim, depende do tipo de aplicação. Se a gente imaginar uma única bobina circular, conforme aí o desenho, né, o primeiro sensor que a gente tem ali da direita, é uma bobina circular, é um sensor circular, né, para a gente poder testar tubos, arames, barras, né, 360 graus, de forma full body, né, a gente chama a expressão full body. Dentro dessa bobina estão alojados já dois canais de teste, podem estar alojados já dois canais de teste, que seria um canal diferencial e um canal absoluto, cada um com a sua função, né? Normalmente, canal diferencial seria para defeitos pontuais, né? Um furo, uma incrustação, uma bolha, né? E já o canal absoluto seria um canal já para defeitos contínuos, né? Como uma falha no cordão de solda, por exemplo, falando em tubo. Né? Então, assim, dentro de uma única bobina já são dois canais de teste. Se a gente usar um cabeçote rotativo, por exemplo, ele tem opções de ter 2, 4 e até 8 canais de teste. Então, por isso que a gente precisa de equipamentos com mais de um canal. Ah, mas eu tenho mais canais, eu posso usar o mesmo equipamento para controlar duas linhas, eu tenho uma linha próxima a outra? Não, eu não posso.
Não posso porque ele tem um único input de velocidade. Né? Então, ele precisa do input de velocidade da sua linha para detectar o defeito, fazer a contagem desse defeito, fazer a marcação correta do ponto que está o defeito, né? E fazer a separação. Então, cada equipamento desse ele é para uma única linha. Só que eu posso instalar mais sensores, né, nesta linha, em vários pontos diferentes, né, desde que a velocidade seja a mesma. Então, ele, falando do 605, né, tanto a versão Compact como a Advanced, ele tem 5 canais de teste, né, de até 3 posições diferentes, porque são 5 canais lógicos e 3 canais físicos, né, então são três conectores lá atrás, né, para a gente estar conectando as bobinas, né. E esses canais, como eu falei, pode ser o diferencial absoluto, né, que eu havia comentado, o rotativo, que também é um canal para defeito superficial, né, aí ele tem a capacidade até de detectar riscos superficiais, né, então ele é voltado unicamente para a detecção de uma forma mais sensível da superfície do material, e até sistemas, o canal ferro-check, que é para a detecção de partículas de ferro, por exemplo, se você trabalha com material, um alumínio, um cobre, né, a gente tem a possibilidade de ter um canal só para checagem de ferro. Né? No caso do Compact, ele precisa aí da visualização, do computador para visualização, já na versão Advanced, ele tem a tela touchscreen, né, e o computador embutido. 10 é a mesma coisa, né, só que tem mais canais, né, são 10 canais lógicos e 6 físicos, né, também variando aí entre diferencial, absoluto, rotativo e ferrocheck. Tá? Então, a composição hoje, né, que a gente tem de sistemas, né, para ofertar são esses, né. Aí, o que vai variar são os acessórios, dependendo do tipo de aplicação. Mais à frente aqui a gente vai falar sobre as aplicações. Né. Já falando um pouco sobre os acessórios, né, a gente tem, por exemplo, falando em tubo, né, a gente tem tubos com costura, tubos sem costura que a gente pode inspecionar. Né. O tubo com costura, normalmente a gente verifica o cordão de solda. Né? Então, para verificar o cordão de solda, a gente utiliza uma bobina de segmento, né? Uma bobina meia cana, né? Que eu vou estar verificando somente a qualidade do meu cordão de solda em regiões próximas à solda. Posso usar a bobina de segmento, meia cana ou os probes, né? Chamamos de tensile probes, né? Que é um sensor pontual que a gente coloca ali também na região da solda para estar verificando o cordão de solda. Tubo sem costura, né, normalmente verificamos aí full body, a inspeção full body, né, então bobinas circulares, 360 graus, né, e também tem a possibilidade de fazer uso de um cabeçote rotativo, né, para deixar a detecção mais sensível, né, superficial. Então, imagine que você trabalha com cobre ou com aço inox, né, você quer detectar riscos, né, superficiais, né, a gente consegue através do sistema rotativo, tá? Então, duas aplicações aí, né? Uma com costura, uma sem costura. Né? Algumas aplicações especiais, né? Então, formatos especiais, isso a gente trabalha, né? Vocês, por exemplo, fabricam um formato oblongo, né? Um formato retangular. Vocês mandam um desenho para a gente e a gente fabrica a bobina de acordo com o tamanho do seu produto, né? A especificação do seu produto. Então, a gente consegue fazer inspeção full body também em produtos com formatos especiais. Tá? Na indústria, né, a aplicação da corrente parasita, como eu falei, ela é empregada em materiais condutores elétricos. Só que pode ser em materiais ferromagnéticos ou não ferromagnéticos. Quando a gente trabalha com material ferromagnético, faz necessário a gente magnetizá-lo. Né? Então, a gente usa sistemas de magnetização para concentrar, né, direcionar, né, as linhas de campo desse material e fazer com que eu tenha um sinal mais limpo de detecção, né, e consiga aumentar a penetração da minha corrente parasita para que eu consiga detectar defeitos de uma forma mais nítida, né, mais limpa. Então, dentro da aplicação de materiais ferromagnéticos, vamos falar assim, um tubo de aço carbono, uma barra, né, eu preciso estar utilizando o sistema de magnetização, tá? Em conjunto com a bobina de teste. Tá? Então, seria mais ou menos algo parecido com isso. Então, eu tenho assim, à esquerda, a imagem da esquerda, se eu trabalhar com uma bobina de segmento ou com tensile probe,
eu tenho um sistema de magnetização longitudinal, que a gente chama, né? Então, a bobininha vai encaixada ali no centro, né? No meio do meu magnetizador. Aqui ele forma um campo norte-sul, ele vai criar essa corrente parasita, né? Aqui na superfície do material, e qualquer divergência ali na recepção dessa corrente, ele vai entender como um defeito. Então, esse sistema de magnetização da esquerda, ele é para sensores de segmento e sensores probes, né, pencil probes. Vocês estão vendo que ele tem já uma fonte externa ali, né, essa fonte é para mim saturar, eu posso saturar mais ou menos, né, dependendo principalmente da espessura do material, de quanto eu quero penetrar nessa detecção, tá? E também temos o sistema de bobina Fubari, daí eu utilizo o meu magnetizador circular, né? Então, a bobina vai encaixada aqui dentro para que eu possa fazer a concentração das linhas de campo em materiais ferromagnéticos e facilitar na detecção. Em alguns casos, né, por exemplo, na fabricação de parafusos, né, que a gente testa a barra antes, né, posteriormente eu tenho que desmagnetizar, né, então depois de eu magnetizar e testar, eu tenho desmagnetizadores também de vários tamanhos para estar desmagnetizando essa magnetização residual que ficaria depois do teste, tá? Isso, em alguns casos, é aplicável, tá? E os materiais não ferromagnéticos, né, a gente não precisa de um sistema de magnetização. Estamos falando de alumínio, cobre, né? A gente pode colocar apenas um suporte, a gente utiliza apenas um suporte de bobina e a gente coloca a bobina alojada nele. Tá? Então é só um suporte para fixação, junto com as buchas guias, né? Que vai estar alojando ali a bobina e o material passando por dentro. Então, a aplicação, como eu falei, é para todos os materiais condutores elétricos, seja eles ferromagnéticos ou não ferromagnéticos. Tá? O que eu consigo detectar, né? A possibilidade de detecção com essa técnica de Edgecoat, né? Eu posso pegar uma falha no cordão de solda, né? Falando aí de tubos, problemas com a remoção interna do cordão, né? Também falando aí de tubos, as emendas das fitas, né? Falando de chapas, tubos, cordão de solda aberto, também tubos, furos, né? Aí eu posso abranger para outros materiais, incrustações, bolhas, rasgos, riscos, uma presença de um material ferroso em um material não ferroso, né? Então, como eu falei, presença de material ferroso no alumínio, no cobre, né? E variações bruscas no diâmetro, tá? Então, são os principais pontos aí que a gente consegue detectar através da técnica de Edgecoat, tá? Como eu falei, cada cada item tem sua particularidade, né? A gente fala de um aço carbono, né? A gente precisa saturar, magnetizar. A gente fala do cobre, alumínio, a gente não precisa, mas a penetração de um é até uma certa espessura, de outro é outro. Então, cada material, aí dependendo das características dele, né, que vai influenciar no teste. Então, materiais que têm, como eu falei, através do cálculo, né, tem materiais que têm uma capacidade de uma detecção maior de defeitos internos, né, do que outros. Tá? As etapas, né, do processo de detecção. Então, como eu falei lá no começo, o nosso equipamento é instalado na linha do cliente, né, com o intuito aí de estar detectando falhas, né, seja ela no cordão de solda, seja ela na matéria-prima, né, uma forma aí de você estar controlando tanto a qualidade da sua matéria-prima, se for no caso do tubo, a qualidade da solda, né, e você está melhorando isso e evitando desperdício de material, né, evitando que você tenha problemas lá com o seu cliente final. Né? Então, isso é um sistema aplicado desde uma indústria que fornece aí, por exemplo, tubos para sistemas de irrigação, sistemas de incêndio, né? Até clientes nossos que, por exemplo, fornecem para automobilística, né? Um tubo de fluido de freio de automóvel, né? Para uma barra de direção de automóvel. Então, assim, o equipamento é o mesmo, né? Alguns acessórios mudam, mas o equipamento é o mesmo. Então, cabe a cada cliente, né, juntamente com o nosso auxílio, determinar o que ele quer detectar, né, no processo de calibração. Se aquilo é um defeito para ele ou não é. Então, o sistema ele precisa ser calibrado de acordo com a necessidade do cliente. Não adianta eu colocar uma sensibilidade lá
de tubo de fluido, de freio de automóvel, para um cara que está produzindo tubo para sistemas de irrigação, né? Então, isso tudo é ajustado no equipamento. Como eu falei, o equipamento é o mesmo, né? O que vai variar são os acessórios e, claro, a configuração dele, né? A sensibilidade. Então, as etapas do processo, né, desse sistema que é instalado na linha do cliente. Primeira etapa é a detecção do defeito, né, que está localizado lá naquele sistema, se for ferromagnético, sistema de magnetização em conjunto com a bobina, se não for ferromagnético no suporte, né, em conjunto com a bobina, essa bobina que é ligada ao computador, que pode ter ou não tela, né, se não tiver tem um computador externo. Então, a primeira etapa é feita nesse ponto, a detecção do defeito. Logo após isso, a gente tem a opção de marcar o ponto desse defeito, marcar o local desse defeito, né? Como que ele vai saber o ponto exato de marcar? Ele tem um sistema de medição de velocidade que a gente precisa, um input de velocidade de linha, que pode ser fornecido pelo CLP ou pelo encoder já instalado de vocês, ou a gente tem o próprio encoder também que consegue fazer essa medição. Então ele vai, através da velocidade da linha, ele vai detectar o defeito, contar quantos segundos ele precisa esperar para que a hora que chegue lá na onde o marcador está instalado, ele dá um jato de tinta para estar marcando. Tá? Então, detectou, marcou esse defeito. Se for uma linha de separação, ou seja, barras, tubos, né, se for segmentado e a linha tiver a separação, material bom para um lado, ruim para o outro, por exemplo, a gente já consegue enviar um sinal para a sua linha, para o seu CLP, para fazer essa separação automática. Material bom para um lado e ruim para o outro. Agora, se for um sistema com bobinas, por exemplo, né, de fios, né, que vai ser testado e bobinado, aí, no caso, essa etapa de separação não tem, só tem a etapa de marcação. E, finalmente, o relatório, né? Então, pode ser gerado um relatório, por exemplo, para cada lote, né? Esse relatório final vai lhe mostrar não só a quantidade de defeitos, como a posição desses defeitos, né? Então, por exemplo, vamos falar que é uma bobina de fio de 12 quilômetros. Ele vai mostrar para você o relatório lá que tinha um defeito no metro 220, no metro 660, isso tudo já com jato de tinta marcado também, e esse relatório, que você pode enviar, por exemplo, para o seu cliente final, ele já vai saber lá os pontos que ele tem que cortar que está com defeito. Tá? Se for, por exemplo, peças segmentadas, né, como tubos, né, com separação, ele vai te mostrar lá o percentual de peças boas, percentual de peças ruins, já tirar um gráfico de pizza no próprio equipamento ali para você estar fazendo acompanhamento, né, percentual bom, percentual ruim, quantidade boa, quantidade ruim, né, e também incluindo a posição do defeito barra a barra. Então, por exemplo, na barra 5 tinha um defeito no metro 2,5. Né? Então, isso tudo é através do relatório. E além desse relatório, né, que é um relatório em PDF, ele tem a opção de um software, né, que é um banco de dados, né, que é chamado de EdTrend, e através desse software a gente consegue, esse software é muito interessante para um controle de qualidade. Né? Através desse software, por exemplo, eu consigo buscar por data e hora, buscar pelo lote, né, se eu alimentei essas informações de lote, de cliente final, por exemplo, né, de operador que estava trabalhando, de turno, eu consigo buscar por isso, e até assistir um videozinho lá do sinal de Ed Current naquele momento da produção. Então, ele fica com 100% da sua produção salva. Né? Então, eu consigo assistir lá o sinal, né? E através de uma análise de sinal, eu posso determinar se é um defeito interno, externo, por exemplo, né? Se é um rasgo, se é um furo. Né? Então, é muito interessante isso. Né? Um software que você vai ter um banco de dados da sua produção completa. Né? Vamos supor que você mandou esse lote para um cliente final e depois de 3 meses, 5 meses, o cliente está reclamando daquele lote. Você tem como buscar isso, buscar essa informação nesse banco de dados. É um software bastante interessante para o controle de qualidade. Né? Falando um pouquinho sobre os tipos de aplicações, né? Conforme eu fui falando, eu já até falei um pouquinho sobre cada um. Então, a gente tem aplicações aí mais comuns, seria aplicação contínua, né? Onde eu tenho, por exemplo, vamos dar um exemplo, um rolo de fio ou de tubo, né, de pequeno diâmetro, né, bobinado. Eu vou desbobinar ele, né, eu vou passar pelo sensor de teste e depois marcar esse ponto do defeito e vou bobinar novamente. Né? Isso pode ser só uma linha de teste, né? Ou uma linha que tenha algum processo junto, né? Um processo, por exemplo, de redução de diâmetro, né?
de colocação, por exemplo, de um material isolante. Né? Então, seria o desbobinar, testar e bobinar. Tá? Isso é um processo contínuo. Nesse caso, obviamente, não tem a separação e sim só a marcação. Um processo de aplicação em linha, né, que daí seria mais para a produção de tubos. Né? Então, eu tenho meu material flat bobinado, né, que ele vai ser conformado, que ele vai ser soldado, que vai formar o meu tubo, e depois do tubo formado, eu vou fazer uma inspeção ali, por exemplo, nesse caso, tá uma inspeção de segmento, né, só para verificar o cordão de solda. Vou detectar esse defeito, marcar esse defeito com o marcador e vou separar material bom para um lado e ruim para o outro. Né? Logo depois do corte, a gente já tem a possibilidade de separação. Essa seria uma outra aplicação, que a gente chama de aplicação em linha. Terceiro modo seria uma aplicação offline. Aplicação offline, vamos supor que você já tem o seu lote produzido lá de barras, de tubos, né? Você já tem ele estocado e você quer fazer uma linha de teste. Né? Então, você tem 3 linhas de produção e quer juntar tudo no gargalo para testar em uma linha só. Então, você vai ter uma mesa de alimentação que vai alimentar barra por barra, tubo por tubo, né? Um de cada vez, e ele vai ser passado dentro desse sensor full body. Vai fazer esse teste e vai poder também ter a marcação e a separação. Tá? E a aplicação Stop and Go, né, que seria uma aplicação voltada para a indústria, por exemplo, de conformação a frio, né, seria de parafusos. Então a gente faz o teste lá na barrinha, na barra, antes dela ser conformada, e através do sistema tracking, né, e da velocidade, a gente vai conseguir lá na frente separar lá os parafusos bons dos ruins. Tá? Isso é integração com o sistema tracking do cliente. Tá? Então tem essa possibilidade. Okay? Então, essas são as aplicações, né, assim, mais usuais. Temos também, que vai mostrar mais à frente, a aplicação Hot Rod, né, que seria uma aplicação a quente, né, que ela não está aqui. Na verdade, ela seria uma aplicação parecida aí com a aplicação contínua, né, mas é uma aplicação exclusiva que é Hot Rod, que é a produção de fio máquinas. Tá? Então, sempre, né, vocês vão ver agora, eu vou dar um exemplo de cada aplicação, né, a composição de cada aplicação, vocês vão ver que sempre os instrumentos são os mesmos, os equipamentos são os mesmos, como falei anteriormente. O que vai mudar são os sensores, os periféricos e, claro, a calibração, a configuração para cada necessidade, para cada cliente. Né, isso que é muito importante. Então, um exemplo, né, da composição de um sistema contínuo, né, que eu tenho lá, eu desbobino, teste, bobino. Então, eu tenho ali os meus equipamentos, né? O equipamento pode ser tanto compact, sem tela, como o advanced com tela, né? O cabo para conexão, a minha bobina e, se for um material ferro magnético, por exemplo, eu tenho um saturador, né? Um magnetizador. Então, a composição básica do sistema seria essa, né? Para mostrar aqui um exemplo, né, desse tipo de aplicação. Esse videozinho, né? Então a gente está desbobinando, né? Poderia ser um arame, por exemplo, estaria passando ali pelo encoder, passando por um cabeçote rotativo, né? Passando por uma bobina estática, tudo isso ligado num único equipamento, depois desmagnetizando e fazendo ali a pintura. Agora vai em câmera lenta para ficar mais fácil. Esse seria o encoder, depois o cabeçote rotativo para detecção de defeitos longitudinais, depois o cabeçote estático, né, o sistema estático para detecção de efeitos pontuais, desmagnetização e marcação. Tudo isso conectado num único equipamento. Né? Por isso que a gente tem as opções lá do equipamento com 5, 10 canais. Então, ali à direita do vídeo, vocês estão vendo o sinal, né, sendo representado ali pela tela do equipamento, do instrumento, já com 2 janelas, né, uma janela da esquerda e uma janela da direita, uma superior e uma inferior, que vai mostrar tanto na linha do tempo, quanto o defeito ali no plano cartesiano. Tá? Então, essa seria um exemplo de uma aplicação contínua. Tá? Uma aplicação em linha, né, que, como eu havia mencionado, seria para a fabricação de tubos, né, por exemplo. Então, vocês percebem que o sistema é o mesmo, né, tanto com a versão Compact ou a versão Advanced, a conexão mais a bobina. Aí a bobina alterou porque não é a full body, agora a bobina é uma bobina de segmento, né, nesse exemplo. Então, aí a gente teria o magnetizador, né, para estar detectando problemas na solda, nesse caso, no cordão de solda. Vamos lá mostrar um exemplo. Então, aqui a gente tem
uma produção de tubo, né? Um exemplo, uma produção de tubo, né? Aqui a gente tem um acumulador à esquerda, né? Acumulador da chapa, depois ela vai ser conformada, soldada, e aí a gente vai fazer os testes no material final. Aqui tem um acumulador, né? Aí esse material vai passar pelo processo de conformação, solda, e depois a inspeção. Tudo isso em linha. Então, assim, perceba que a gente está testando 100% a produção e sem nenhum atraso, né, na produção. Né? Não demora mais a produção por usar o equipamento. Tanto é que o pessoal às vezes pergunta, mas qual a capacidade de velocidade de detecção dele? A gente trabalha com esse equipamento em linhas, como eu falei, a quente, né, de fio máquina, que é 110, 120 metros por segundo, e é o mesmo equipamento, ou seja, a velocidade não é uma limitação para a técnica, tá? Não tem problema nenhum. Então aqui tem um encoder, o sistema de detecção, o sistema de marcação, ali já tem uma serra que vai fazer o corte, e lá a gente manda um sinal para a mesa de separação, para separar material bom e material ruim, tá? Isso é um dos principais parques que a gente tem hoje aqui instalados no Brasil, né? Bastante indústria de tudo. Tá? Temos também a possibilidade dos equipamentos fora de linha, né? Como eu falei, com uma mesa de alimentação, fazendo alimentação barra a barra, e depois fazendo a inspeção full body, seja ela por cabeçote rotativo, seja ela por bobinas circulares, né? Então reparem também que o sistema, o equipamento é o mesmo. O que vai variar sempre são os acessórios e, claro, como eu falei, a calibração. Então aqui a gente tem a mesa de alimentação, alimentando barra a barra, sistema de teste, o encoder, né, para medir velocidade, depois o sistema de teste, aí no caso um cabeçote rotativo, e a marcação. E posteriormente o envio do sinal para a separação. Então esse seria um exemplo de uma linha offline, né? Então seria uma linha que a gente chama uma linha de inspeção, uma linha de inspeção de NDT. Então, isso pode ser barra, pode ser arame, barra, pode ser tubo. Já com a separação de material bom e ruim lá no final, tá? Então, a montagem da linha a gente normalmente não faz. A Proftechnic na Itália até tem, né, a fabricação de linhas, se for de desejo do cliente ter tudo da Proftechnic, por exemplo, a gente tem essa possibilidade, mas não é o foco. O foco nosso aqui no Brasil é o equipamento em si, né, trabalhar com o equipamento em si. Mas temos a possibilidade também de montar o sistema completo, tá? Então, seria uma mesa de teste offline. Então, vamos supor, você tem lá instalado 2, 3 linhas de fabricação, de produção, e você quer testar em uma única linha de teste, né? Seria algo parecido com isso. Não é o ideal, mas dependendo aí da produtividade, dependendo do estoque do cliente, tem a possibilidade de fazer dessa forma também, tá? Uma aplicação stop and go, né? Que seria, como eu falei lá, da conformação a frio, né? Por exemplo, a fabricação de parafusos, né? Só, mais uma vez, frisando, os equipamentos o mesmo, né? Aí, no caso, a única coisa que foi agregado um sistema de desmagnetização, né? Para que, vamos supor, lá no sistema de contagem de parafuso, por exemplo, o parafuso não fique tudo grudado um com o outro e atrapalhe no sistema de contagem de separação. Então, aí é necessário a gente fazer a desmagnetização antes, tá? E, como eu havia comentado, a aplicação hot rod, né? Que seria a aplicação a quente. Então, vocês reparem que o sensor ali, né? O suporte da bobina é diferente, né? Ele é um suporte muito mais parrudo, ele é um suporte refrigerado a água sob pressão, né? Então, por dentro ele circula uma água sob pressão para refrigerar a bobina, porque o material quente vai passar aí dentro. Estou falando quente aí, estou falando cerca de 800 graus, 1000 graus, né? Esse material vai estar passando aí. E a 100, 120 metros por segundo. Então, é uma produção muito rápida. Então, ela consiste, para quem nunca viu, ela consiste
na inserção de uma barra, né, de um billet, por exemplo, aí de uns 12 metros, com um diâmetro grande, né, e aí ele vai sendo conformado como se fosse cilindros, né, vai diminuindo o seu tamanho, diminuindo o seu tamanho, diminuindo, diminuindo, até que ele sai numa velocidade muito alta, lá com o diâmetro final de 8, 9, 10 milímetros. Né? Então, normalmente um billet de 12 metros, né, você vai produzir 12 quilômetros de filmagem. Né? Então, este é um exemplo aí, no caso, claro que no caso desse a gente não vai ter marcação, não vai ter separação, né? Apenas o relatório final, né, com a posição exata aí de cada defeito para estar tá enviando aí para o cliente final. Tá? Aqui um exemplo também de uma aplicação com multicanais, né? Não entendam isso como o equipamento testando várias linhas ao mesmo tempo, não é isso. Seria uma aplicação multicanal de uma única linha, então vamos supor que essa linha tem uma única velocidade, né? Seja uma produção aí com uma única velocidade, né, de arame ou de tubo, né? Tem alguns casos na indústria parecido com isso. E a gente consegue instalar em vários canais, né, dentro de um único equipamento, né? Então, por isso a versatilidade desse equipamento nosso, né? Tanto de 5 quanto de 10 canais. Tá? Então, lembrando que todas essas bobinas estariam instaladas numa mesma linha de teste, né? Seriam várias tubos sendo produzidos ao mesmo tempo, só que com uma mesma velocidade. O layout, né, geral aí do sistema, né? Então a gente tem o equipamento aí central, que é onde está toda a lógica, né? Nesse equipamento que vai ser conectado todos os acessórios, os periféricos, né? Então, desde um encoder para medir velocidade, né? A saída lá para marcação de tinta, os sensores, né? As bobinas, né? Seja elas circulares, de segmento, probes ou rotativa, as saídas de integração com o CLP, né? Porque ele vai fazer integração com o CLP. Né? Então ele vai receber do CLP, por exemplo, um sinal de corte de serra para estar contando quantidade de barra, quantidade de tubo, vai mandar para o CLP, o material está com defeito, para o CLP jogar a barra para a direita ou para a esquerda, né? Então, essa integração feita com o CLP é tudo através dele, na conexão do painel traseiro dele. Tá? Então, falando assim sobre as vantagens, né, do método de corrente parasita. Né? Então, é um método limpo, né? É um método que ele não vai gerar nenhum tipo de resíduo, né, para a sua produção. Você instala o equipamento na linha de fabricação, ele vai testar 100% do seu material, né? E não vai estar gerando nada, né? Então, é um método muito eficiente de teste, né? Não tem contato da bobina com a peça, né? E vai te trazer inúmeros benefícios, né? Como o aumento aí da sua qualidade do seu material, né? A diminuição da perda, né, de resíduo, de geração de perda de material. Você vai conseguir mensurar e verificar a qualidade da sua matéria-prima, né? A qualidade do seu sistema de solda, né? Para estar melhorando e estar gerando cada vez menos perca de produção. Né? Então, é um método aí que vai te trazer um investimento que você faz nele, né? O payback é muito rápido, tá? Então, primeiro ponto seria, como eu falei, o método limpo, né? Se você for comparar com o método, por exemplo, de líquido penetrante, né? Que é um método bastante sujo e é um método que dá para fazer só em peças segmentadas, né? A gente já vê a grande diferença. Né? A rapidez, né, do teste, como eu havia comentado, então, o teste é feito na sua linha de produção. Ele não vai estar em nenhum momento afetando a velocidade sua de produção. Né? Seja ela uma linha de aço carbono, de tubo, de arame, ou uma linha hot rod, que roda 100, 110 metros por segundo, como eu havia falado, ele vai estar trabalhando na sua velocidade plena. Né? A única coisa que a gente precisa do encoder para estar enviando essa informação de velocidade para o nosso equipamento, para que ele faça os ajustes aí da marcação no ponto correto, os ajustes dos filtros, né? Que é um parâmetro muito importante aí para a gente ajustar o sinal. Né? Então, é um método rápido, né, de teste e que vai testar aí 100% aí da sua produção. Né? Ele vai avaliar, né, ele é aplicado em todos os tipos de metais, como eu falei, né, então materiais condutores elétricos, então
Às vezes o pessoal pergunta, mas tubo de PVC, né? Não dá para ser aplicado? Não, tem que ser um material condutor elétrico, né? Mas dos tipos de metais, né? Então pode ser ferromagnético ou não ferromagnético, como eu havia comentado, né? Pode ser circular, retangular, com perfis especiais, né? Como a gente mostrou lá os sensores, né? Os tipos de sensores e as bobinas para vocês. Tá? É um método que não tem contato nenhum com a peça, né? Então, esse é um ponto importante, né, a ser colocado. Então, você não tem desgaste da sua bobina, desde que você tenha uma configuração correta, né, tenha um cuidado correto, essa bobina vai durar muito tempo, né? Porque você não tem contato nenhum do material com a peça, não é um item de desgaste, né? Então, esse gap, claro, ele é calculado. Então, por exemplo, quando a gente trabalha com bobinas full body, vocês passam para a gente, eu preciso testar tubos de diâmetro tal ao diâmetro tal. A gente vai calcular a quantidade de bobinas que você vai precisar. Né? Isso tudo é determinado por um cálculo de fator de preenchimento. Né? Porque eu não posso ter uma bobina muito grande, né, com uma folga muito grande para o tubo, que eu não vou estar sendo sensível a ponto de detectar certos defeitos. Né? Então, a corrente parasita ela se enfraquece, né? O campo magnético ele se enfraquece quanto mais distante eu estou da minha peça. Então, eu preciso, isso tudo é calculado, tem um fator de preenchimento que deve ser seguido. Né? E isso é calculado pela gente e a gente vai determinar para vocês, tubo tal, ao tal, você vai usar bobina tal, tubo tal, ao tal, bobina tal. Não quer dizer que para cada tubo você vai usar uma bobina, não. Você vai ter um range que é calculado, tá? Então, ele não tem contato nenhum com a peça, ou seja, não é um item de desgaste, né? Só tomando bastante cuidado. Eu digo o que é tomar cuidado. Às vezes você vem com um tubo destruído, uma solda aberta e você não faz a elevação ali do cabeçote, essa solda aberta, né, esse tubo que não está no formato correto, pode passar e raspar na bobina e ir danificando. Né? Claro que a gente tem os guias para isso, os polichus para evitar isso, né? Mas isso pode acontecer. Então, por isso que até no nosso próprio sistema, você tem um sistema pneumático para que esse operador vê algum problema desse vindo, ele aperte o botão e suba a bobina para que não danifique a bobina. Tá? A geração de relatórios automáticos, né, no final do processo. Então, aí um exemplo de um relatório, né, um relatório aí, por exemplo, de uma peça, aí ele vai mostrar os defeitos, né, tanto no canal 1 como no canal 2, aí nesse caso, que ele trabalha com dois canais, o canal diferencial e o canal absoluto, que eu havia comentado. Então, ele vai mostrar a posição gráfica ali do defeito, né, ele vai mostrar o comprimento da sua barra ou o comprimento do seu rolo, né? Então vai mostrar a posição gráfica aqui, se está mais no começo, se está mais no fim, e lá embaixo ele vai mostrar a tabelinha, né? Aonde que estava esse defeito? No metro tal, no metro tal, no metro tal. Ele vai trazer todas essas informações aí de qual o canal que detectou, qual a posição do defeito, a hora que foi detectado o defeito, inclusive o ângulo que foi detectado esse defeito. Por que o ângulo? Isso seria aí para um estudo nível 2, 3 aí de corrente parasita para detecção, para você conseguir identificar em que ponto que está esse defeito. É um defeito interno, é um defeito externo, né? Então, através do ângulo do vetor, eu consigo determinar o tipo de defeito que é, tá? Então, esse giratório já é gerado de forma automática, né? Na hora que eu apertar o fim de lote, o sistema lá gerar um fim de lote automático, ele já vai gerar esse relatório em PDF, já vai armazenar na pastinha e já vai criar o arquivinho lá para o banco de dados, né? Caso você tenha opcional do software de Trend. E isso já vai ficar armazenado no sistema de forma automática. Então, ninguém precisa fazer nada. Isso já é gerado, a cada fim de lote já é gerado de forma automática todos esses relatórios, tá? A operação do equipamento muito simples, né? Fácil, intuitiva, né? Eu posso estar operando aí na própria tela aí do instrumento, né? Ou através de um computador externo, mesmo esse equipamento que tem a tela já nele, se eu quiser conectar no computador externo, eu consigo, né? Consigo fazer, por exemplo, programar para fazer uma conexão remota, colocar essa tela lá na entrada lá da minha empresa para mostrar o sistema de teste, né? Alguns clientes nossos fazem isso, né? E a operação do instrumento é muito simples, muito simples. Em cada tela você aperta o ajuda, ele vai te mostrar ali o
te falar o que faz cada botão, né, o que significa cada ícone, né, mas é um equipamento que, assim, uma vez configurado, né, você vai conseguir salvar as receitas, por exemplo, para cada diâmetro de tubo, para cada diâmetro de barra, de arame, né, você vai ter a receitinha de bolo salva já, e a outra vez que você for produzir o mesmo diâmetro, você vai chamar aquela receita, né? Então, claro que alguns ajustes às vezes precisam ser feitos, com um pouco mais de ganho, um pouco menos, mas isso no dia a dia vocês vão estar craques aí para fazer, sem dúvida. Tá? Então, é um equipamento muito, muito fácil de operar. Tá? Todo em português, né? Importante que se diga, mas ele é muito visual, é muito ícone, né? Não tem nada de muito escrito. Tá? Até mostrando aqui a interface dele, né? Então, assim, é muito visual, né? Essa tela ele mostra isso. Tem a possibilidade também de classificação, né? Por um relatório, né? Além da separação, material bom e ruim, eu consigo classificar, né? Níveis de defeito. Posso criar até 3 máscaras, né? Então, um sistema com um material que esteja uma máscara ali próxima do zero, né? No nível de ruído próximo do zero, material bom, que esteja no nível intermediário, eu vou classificar ele como um alerta ou para uma inspeção visual, e o que esteja acima como material ruim. Então, eu consigo, além de fazer a separação, de fazer a marcação, classificar a qualidade desse material, né? E com isso também está analisando a matéria-prima, né? A matéria-prima, a qualidade da solda, né? Então, são pontos aí que vão te ajudar, sem dúvida, para a redução de custo, né? Como eu falei, o equipamento desse se paga muito rápido na redução de custo que você vai ter com perda de material, tá? Ele tem um baixo custo, né, se comparado com métodos aí em linha também, né, de ultrassom, de raio-x. Então, dentre os métodos de ensaios não destrutivos da indústria, né, que usualmente aí é instalado nessas linhas de produção, o de menor custo é a técnica de Edgepoint, sem dúvida, né? Sistemas de ultrassom, de raio-x, além de demandarem, né, um conhecimento maior, um cuidado maior, né, são sistemas que são bem mais caros, né? Claro, né, falando também sobre, para finalizar aí, sobre as limitações, né, da técnica de Edgepoint. Então, não é do fabricante A, B, C, nosso ou de outro, né, é assim, é da técnica. Né? Então, elas vai inspecionar apenas materiais condutores elétricos, como eu havia mencionado, né? Detecta apenas defeitos superficiais e em regiões próximas à superfície. Quer dizer isso, né? Como eu havia comentado, dependendo do material, né, ele vai ter uma penetração da corrente parasita, né? Vai depender de fatores do próprio material, né? Da, da condutividade elétrica do material, da permeabilidade magnética do material. Então, por exemplo, um aço carbono, se eu não magnetizar ele, eu vou conseguir penetrar aí quase não mais do que 1 milímetro na superfície do material. Tá? Eu magnetizando ele, usando o sistema de magnetização, além de eu filtrar os sinais, eu vou conseguir estar penetrando aí cerca de 6, 7 milímetros do material. Tá? Então, pode-se dizer que eu consigo detectar defeitos em tubos, na parede interna do tubo, com até 6, 7 milímetros de profundidade. Né? Então, depende do material. A gente, se for, por exemplo, para um aço inox, né, a minha detecção chega a quase 12 milímetros de profundidade. Então, isso vai depender do tipo de material que eu estou trabalhando. Né? Se for um material mais condutor, como cobre, alumínio, aí já é menos. Né? Aí eu vou conseguir penetrar aí 3 milímetros, 2 milímetros de profundidade. Tá? Então, isso é a característica do material. Por isso que ele fala detecção da superfície ou regiões próximas à superfície. Né? Quando o pessoal fala muito, eu estou em dúvida entre edge current e ultrassom. Assim, não são métodos concorrentes, edge current e ultrassom, são métodos complementares. Né? Por quê? O edge current ele tem uma excelente detecção superficial em regiões próximas à superfície, mas ele não consegue defeito interno. Né? Vamos falar de uma barra maciça. Não vai conseguir, mais de 6 milímetros, você não vai conseguir detecção de defeito interno. Já o ultrassom, ele é excelente para detecção de defeitos internos e ele tem limitações para detecção superficial. Então, normalmente, por exemplo, quando a gente fala em produção de barra de direção, de automóvel, né, produções de materiais maciços, os métodos eles trabalham
juntos. Então, você vai ver na linha de produção um sistema de eddy current ou de flux linkage e um sistema de ultrassom. Então, são sistemas complementares. Tá? E uma outra coisa, né, que eu nem diria que é uma limitação, mas sim uma necessidade, né, é a calibração do equipamento com defeitos padrões. Por quê? Como eu falei, é o mesmo equipamento que usa para fluido de freio, é o mesmo equipamento que usa lá para sistema de irrigação. Então, assim, você vai ter que dizer o equipamento o que é defeito para você e o que não é, né? Não adianta eu colocar uma sensibilidade extrema para detecção de risco superficial num cara que está produzindo para sistema de incêndio, por exemplo. Né? Então, a calibração, eu nem diria que é uma limitação, sim uma necessidade. Tá? Uma necessidade para você estar controlando aí o que é defeito e o que não é para você. Certo? Bom, pessoal, eu agradeço aí a presença de todos, né? Espero aí que vocês, nessa horinha aí, tenham podido aí entender um pouquinho mais sobre corrente parasita, né? Eu fico aí à disposição, né? Para qualquer questionamento, vocês podem mandar aí para a gente nas mensagens, né? Vocês têm o e-mail, esse webinar vai ficar disponível aí nas nossas redes sociais, né? Fiquem à vontade, né? Em entrar em contato conosco, né? Para qualquer dúvida. E eu agradeço demais aí o tempo aí desprendido por vocês, tá? E mais uma vez peço a vocês, né? Entre lá nas nossas redes sociais, tem bastante conteúdo lá, muito rico de informação. E aí todo mês, né, ao menos uma vez ao mês, a gente vai ter, sempre tem aí um webinar voltado aí para um assunto ou para outro assunto, né, com bastante coisa interessante aí para tá enriquecendo aí o conhecimento aí de cada um. Beleza? Muito obrigado, pessoal, mais uma vez. Um abraço e tenham uma boa tarde. Até mais. Tchau, tchau.